Boa tarde, chamo-me Ana Margarida Carvalho e este é o segundo webinar realizado pela lista do Partido Socialista, candidata à Junta de Freguesia de Nogueira, Fraião e Lamaçães. A nossa lista encontra-se em fase de construção do programa e todas as opiniões são importantes, assim como todos os temas. Hoje vamos debruçar-nos sobre a igualdade, ou ausência dela, e a não discriminação. Assim, além do candidato a presidente da Junta de Freguesia, Pinto de Matos, a quem desejo desde já uma boa tarde, contamos também com a presença de uma ilustre convidada. É uma mulher e tem 49 anos de idade. Licenciou-se em Direito pela Universidade do Minho, aprofundou os seus conhecimentos na área do Direito Público, na pós-graduação em Justiça Administrativa que realizou no Centro de Estudos de Direito Público e Regulação da Universidade de Coimbra, e encontra-se a frequentar um mestrado em Ciência Política na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Trabalha na Segurança Social há 23 anos e exerce atualmente funções de jurista no Centro Distrital de Braga desta instituição. É na luta pela justiça social e no combate às desigualdades que encontra o seu maior entusiasmo e nessa senda aceitou integrar, em regime de voluntariado, o projeto Associação Mulheres de Braga, uma associação de apoio a vítimas de violência doméstica, mas compreende também uma componente ativista, tendo já contribuído para algumas importantes alterações legislativas. Saúdo a senhora doutora Idalina Forte, nossa convidada. Seja bem-vinda, Idalina. Olá, Margarida, boa tarde, Pinto de Matos, boa tarde a toda a gente que nos está a ouvir a partir de casa e obrigada por estar connosco. A nossa lei fundamental consagra, no seu artigo 13º, um dos pilares fundamentais do Estado de Direito, o princípio da igualdade. Estipula ao nosso legislador que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas e ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. O princípio da igualdade que é especialmente intensificado nas relações encetadas entre os cidadãos e o Estado, encontrando-se a administração pública, em geral, nas relações que estabelece com os particulares, sujeito ao cumprimento estrito, além do princípio da legalidade, como bem saberá, do princípio da igualdade. Por envolvidos 47 anos desde a Revolução de 25 de Abril e 45 desde a aprovação da atual Constituição da República, no qual o princípio da igualdade, no sentido material, diz respeito, ainda há um longo caminho a percorrer. Assim, senhora doutora Idalina Forte, pergunto-lhe, como pode uma junta de freguesia e em que medida promover a igualdade entre os seus fregueses? Pode, embora pareça que poderá fazer muito pouco, mas pode a junta de freguesia, como podemos nós todos e devemos nós todos, e como podem todas as instituições, e têm assim esse dever, todas as instituições que fazem parte do Estado. Todas as pessoas, como bem disse, todas as pessoas, sem qualquer distinção, têm direito a desfrutar de todos os direitos humanos, incluindo o direito de ser tratada de forma igualitária, quer pela lei, quer pelas instituições e por toda a sociedade em que se insere. Assim como não só têm direito a ser tratadas com igualdade, como também têm direito a não ser discriminadas e, além disso, e muito importante, a ser protegidos contra as discriminações. E isso é um papel que cabe ao Estado. Discriminação é toda a distinção, exclusão ou preferência fundada em raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade, origem social ou outra, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em qualquer dos aspectos das vidas das pessoas. E por forma a que todas as pessoas possam viver em liberdade, tem de existir igualdade. Não podem existir comportamentos discriminatórios, nem por parte das juntas, nem por parte das câmaras, nem por parte das pessoas, nem por parte de qualquer instituição. Porque estes comportamentos invadem a liberdade do indivíduo. A violência associada à discriminação é também uma realidade. E daí as juntas de freguesia têm também esse papel importante porque conhecem mais de perto a sociedade em que
a sociedade, não a comunidade em que está inserida, conhece Está muito mais de inserida. perto, exatamente, e conhecem muito mais e é muito mais fácil chegar até eles, perceber os problemas que enfrentam, perceber as dificuldades e perceber até que ponto poderá interferir por forma até a evitar a violência associada à discriminação. Aqui no Violência. fundo, desculpa interrompê-la, aqui no fundo o princípio, a proximidade, ou seja, a autarquia local e aqui o princípio da proximidade será sempre uma mais-valia, no sentido que um autarca presente e mais próximo da população certamente identifica quais as maiores desigualdades para as poder combater. Certamente era isso que estava... Exatamente, exatamente. O poder autárquico é um poder de proximidade, é quase um poder de afeto. A autarquia não se limita a estudar mapas, a autarquia, no caso das juntas de freguesias, a estudar mapas, a estudar estatísticas. O autarca vai junto da sua população, vai junto das pessoas, interage com eles e é muito mais fácil perceber quais são as franjas da associação, da sociedade onde é possível detectar situações passíveis de ser vítimas de discriminação, de qualquer tipo de discriminação, não quer dizer só que seja discriminação racial, pode ser a discriminação de uma própria parte da sociedade mais pobre, de uma condição social mais debilitada, e portanto é muito mais fácil ao autarca, por ter esse papel de proximidade das pessoas, é muito mais fácil detectar esses problemas, encontrar soluções, ouvir as pessoas, e mesmo quando... Agora perdi-me. É muito mais fácil ouvir as pessoas e mesmo em situações em que as pessoas não sintam que estão a ser discriminadas muitas vezes ou acham que aquilo que é natural... Não é? Há muita falta de consciência. As principais vítimas são aquelas que nem sequer têm consciência da discriminação, tomam aquilo como sendo normal ou natural. Exatamente, muitas vezes por parte das próprias vítimas, de discriminação. O autarca pode ir ter com as pessoas, pode e deve formar os seus quadros, os quadros com quem trabalha, portanto os funcionários das instituições, para que tenham um comportamento que não seja discriminatório, porque muitas vezes o comportamento discriminatório nem é intencional. Muitas vezes é da própria formação da pessoa, é cultural, da própria falta de formação da pessoa, portanto é importante que as instituições que existem naquela freguesia também sejam dotadas de formação, aliás, os funcionários das instituições sejam dotados de formação, por forma a não só provocarem situações concretas de discriminação, mas às vezes na própria linguagem. E estava-me aqui a lembrar, por exemplo, de um dia destes, isto não tem a ver propriamente com a freguesia, mas com instituições. Estava-me aqui a lembrar, por exemplo, de uma mãe de etnia cigana que se queixava ainda há poucos dias que na escola onde tem a filha, no dia em que foi chamada para o evento do Dia das Mães, chegou lá e não tinha lugar para ela na sala, para ela e para a filha. A justificação que a professora deu foi que não estava a contar porque era hora de fazer o almoço e achava que, por tradição, que era uma tradição daquela, que ela não ia porque por tradição estaria àquela hora a cozinhar para o seu marido. Ora, na minha ótica, não havia, com certeza, nessa expressão, nessa justificação dada, não havia qualquer intenção de discriminar ninguém, nem defender ninguém, seria com certeza uma forma que aquela professora encontrou de mostrar respeito por aquilo que achava que era a tradição daquela família, daquela etnia em que estava inserida. Para aquela mãe, aquilo foi discriminação, foi uma tentativa de as demover de participar nas atividades e, portanto, isto aqui é um problema de linguagem, que é disputado, lá está, pela falta de formação dos funcionários, de seja qual instituição for, e portanto é muito importante que as pessoas que convivem com a sociedade à sua volta, e muito particularmente as pessoas que
que trabalham em instituições públicas que tenham formação adequada para estarem preparadas para receber qualquer pessoa, seja de que etnia for, seja de que... Lembro-me, por exemplo, isto já lá vão 20 anos, a primeira vez que atendi um transexual e quando olho para o nome fico toda atrapalhada. Como é que eu vou chamar? Tenho uma mulher à minha frente, tenho um nome de homem, ninguém me preparou para aquela situação e se calhar na minha tentativa de ser o mais cordial possível até provoquei constrangimentos naquela pessoa. Ora, isso são situações que entretanto isto passou há 20 anos, mas entretanto o tempo já decorreu, já houve tempo para sensibilizar todas as instituições, para formar as pessoas que vão ter que lidar todos os dias com todos os tipos de pessoas, não é com esse tipo de pessoas, com todos os tipos de pessoas e em todas as situações, até porque estamos perante uma sociedade globalizada, estamos todos os dias a receber imigrantes de outras culturas, estamos prestes com certeza agora a receber alguns imigrantes provenientes, refugiados provenientes do Afeganistão, com culturas diferentes, com religiões diferentes e portanto temos que estar preparados, não só a população em geral, mas quem vai lidar diretamente, as escolas, as juntas de freguesia, os centros de saúde, têm que estar preparados para lidar com essas pessoas. Portanto, logo à partida, para minimizar a discriminação de uma forma geral, uma junta de freguesia tem que, em primeiro lugar, preocupar-se em dar formação às pessoas que lidam diretamente, às pessoas que integram esse quadro dessa instituição, da junta de freguesia, e que lidam diretamente com as pessoas. E para além disso, tem esse papel também de proximidade, de ir ter com as pessoas, de levantar problemas, de ver concretamente o que é, tentar saber concretamente o que é que podem fazer com essa pessoa para ela não se sentir minimizada, para ela não se sentir discriminada. Tem, por exemplo, mas isso também depende depois da constituição da sua freguesia, mas há com certeza freguesias, e aqui no nosso concelho temos várias que integram comunidades de outras etnias, de outras culturas, em que poderá haver alguma tendência a não haver tanta preocupação com as vias, com as estradas, por exemplo, que têm acesso aos lugares onde estão instalados, com a recolha do lixo, com a limpeza de ruas. É preciso um cuidado redobrado nesse tipo nesses lugares onde essas comunidades estão instaladas, é preciso um cuidado redobrado para evitar que essas pessoas, que essas comunidades se sintam discriminadas por nós, discriminadas pela população em geral, e que não caiam no erro de responder a essa discriminação, porque a discriminação é violência, é um tipo de violência psicológica que fere as pessoas e que gera tendência a responder com violência, não só psicológica, mas até física. E, portanto, cabe sim à autarquia local, à junta de freguesia, criar essa harmonia entre todas os componentes da sociedade para que isso não aconteça. Ou seja, formar é no fundo o seu grande contributo, formar essencialmente quem faz o atendimento ao público e a população, porque, na sua opinião, será meio caminho andado para se começar a combater a discriminação e preferencialmente até acabar com ela. Formar. Concluir, a formação é fundamental. Fundamental. Nós hoje, peço desculpa, nós vimos que hoje em relação às camadas mais jovens, essa formação, essa forma de pensar mais discriminatória já não se sente tanto, precisamente porque eles nas escolas já vão tendo alguma formação nesse sentido, até pela disciplina da cidadania, que está integrada, penso que até ao nono, não é? Mas talvez faz penso. Sim, existe a disciplina e até ao nono, é transversal às várias... Não é até ao nono, todas as disciplinas em toda a escolaridade é transversal, não há uma disciplina, porque eu apercebi-me que achei que estava a dizer um erro quando falei em disciplina, mas tenho ideia que não há essa disciplina. Sim, é transversal a todas as disciplinas, não é?
está integrada em todo o ensino. Pronto, isso faz toda a diferença, quando conseguimos criar jovens já com uma mente mais saudável nesse aspecto. Já em relação às pessoas mais velhas, já é difícil, são comportamentos enraizados, são formas de pensar enraizadas, que só com formação, só chamando as pessoas, só falando-lhes diretamente dos problemas, é que podemos depois aspirar a que as pessoas convivam de uma forma saudável, pacífica e que haja uma sociedade mais justa, com certeza, só mesmo assim, porque as desigualdades em termos de legislação, repare-se, nós estamos em 16º a nível europeu, portanto, em termos de legislação, de políticas públicas, até que nem nos podemos queixar. Não somos um país que comporte grandes desigualdades nesse aspecto. Na prática, depois as coisas já são outras, porque de facto temos estes comportamentos enraizados, temos ideias que nos são transmitidas às gerações, temos ideias pré-concebidas que nos custa também nós mesmos a lutar, a ultrapassá-las e a pensar de forma diferente, e portanto eu penso que sim, muita formação, muita informação, e essa informação próxima das pessoas, dentro das freguesias, penso que é fundamental. E esse cuidado na forma como as instituições tratam as pessoas, lidam as pessoas, estejam preparadas para se dirigir às pessoas das várias culturas, das várias religiões, dos vários... Eu ia dizer dos vários sexos, não existem dois sexos, mas não existem vários sexos, existem dois, mas existem vários géneros, e portanto é muito importante que as pessoas que lidam estejam preparadas para utilizar uma linguagem e um comportamento e um conhecimento dos costumes dessas pessoas, de forma a não gerar comportamentos violentos. Deixa-me dizer-lhe, doutora Idalina Forte, que concordo praticamente integralmente com o que partilhou connosco, a questão da formação. Acho é que, e aqui vai ser o mote para o próximo tema, ou para a pergunta que lhe vou fazer a seguir, de facto, e no geral temos maior formação, temos muita informação disponível, mas nem sempre essa informação corresponde à formação, e boa formação de caráter. Isto porquê? Porque o tema que lhe vou lançar a seguir que lhe peço que aborde, porque o tema da igualdade é muito vasto e temos que nos centrar necessariamente em algum, era a questão da igualdade de género. E a questão da igualdade de género, e depois um bocadinho mais à frente conexionado com a violência doméstica, nós às vezes temos esta ideia que transmitia que as pessoas de outras gerações, mais velhas, há como que uma questão cultural, a falta de formação, o que é facto, e a doutora Idalina deve ter conhecimento também da estatística e dos dados, é que também há muita desigualdade de género nas novas gerações. Portanto, não é assim um dado adquirido que seja só uma questão do passado, cada vez mais, e existe muita informação hoje em dia, se calhar não existe a formação necessária, porque a informação existe, está disponível, mas não é tratada devidamente. E agora eu pergunto-lhe, abordando e peço-lhe que se centre aqui na questão da igualdade de género, como pode uma autarquia local valorizar, e vou-lhe pedir aqui, claro que a igualdade podemos focar em muitos aspectos, não quero referir suscetibilidades ao focar neste, mas como pode uma autarquia local valorizar o papel da mulher na sociedade? Sabemos, por exemplo, que a nível de legislação, por exemplo, às autarquias, que existe, por exemplo, um sistema de cotas que foi implementado, mas que medidas pode uma junta de freguesia utilizar para, no fundo, fazer este combate numa igualdade de género? Pois é, voltando à formação e à informação, quando eu falava há pouco, eu estava-me a referir a comportamentos atávicos, a atavismo, quer dizer, não justifica tudo, mas a verdade é que por mais que a gente, mesmo nós, por mais que a gente leia, por mais que a gente se forme, há de facto ainda coisas tão enraizadas cá dentro que nos leva às vezes a esse comportamento. Voltando agora à sua questão da igualdade de género, o que é que pode fazer a autarquia? A questão era o que é que pode fazer a autarquia para minimizar, e acho que me perdi com a questão em concreta. Para minimizar a desigualdade de género, ou seja, há muitas formas de desigualdade, peço-lhe agora que se foque aqui na desigualdade de género, no fundo para valorizar o papel da mulher na sociedade que neste tão desigual, e não há uma luta tão desigual, a luta entre homens e mulheres, digamos, por exemplo, no meio do trabalho, na autarquia local,
também não queria estar a limitá-la na sua exposição, por isso é que... Não, eu queria apanhar, pedir-lhe para repetir, porque eu queria apanhar exatamente o termo de valorizar, que me tinha escapado. Valorizar. Eu penso, e não sei se concordará comigo, que de facto o papel da mulher na sociedade não está desvalorizado. Honestamente penso que não está desvalorizado. Nós temos pessoas profissionalmente importantíssimas em todos os quadros e, portanto, não se desvaloriza a mulher, pelo menos ao nível de outras culturas. A questão está, e a própria lei é feita numa forma muito intensificada nessa área da igualdade de género. Portugal, toda a Europa, mas Portugal em 5 anos teve um progresso enorme em termos legislativos. Portanto, eu penso que nesse aspecto não haverá, não me parece que o correto seja falar em valorizar a mulher na sociedade ou valorizar o que está aqui em causa nem é criar leis para valorizar, nem criar ações para valorizar. O que está aqui em causa será ter atenção aos pormenores, às pequenas coisas do dia a dia, aquelas onde a lei não chega ou é fácil fugir-lhe, às pequenas coisas que possam contribuir para que a sociedade seja mais igualitária e tenha condições iguais. Por exemplo... Helena, não sei se... Certo, continuo. Tendo aqui uma questão que se calhar ia-lhe colocar, que estamos a ter comentários, que entretanto também me estava a passar, não me estava a perceber, que há uma questão colocada pelo Alexandre Silva, que nos está a seguir em direto, que acho que no fundo já vai enquanto que estamos a conversar, mas vou colocá-la na mesma. Qual o papel e intervenção que uma autarquia local pode ter no combate à discriminação a nível socioeconómico, étnico ou outro tipo de discriminação, ou seja, socioeconómico e étnico? Qual o papel que a autarquia local pode ter? E aqui a autarquia local também podemos, se calhar, focar-nos no próprio município, que a Dalina também integra. Que integro também. A nível étnico... Há pouco falou na questão, por exemplo, da mãe, de uma etnia cigana, não é? Da criança, há pouco falou nesse exemplo. Exatamente. A nível étnico, e tendo em atenção que temos aqui uma vasta comunidade, uma etnia cigana, penso que procurar, eu sei, tenho conhecimento de algumas pessoas, de algumas famílias da comunidade cigana, por exemplo, que procuram emprego, que têm tido imensa dificuldade quando procuram casas fora daquelas zonas residenciais que lhes estão destinadas, porque se querem integrar, têm muita dificuldade em arranjar uma casa para alugar, para arrendar, não só porque os proprietários se recusam a arrendar, como também têm dificuldade em arranjar emprego. Lá está, porque as pessoas ainda veem pessoas de etnias diferentes como menos capazes para trabalhar ou menos conveniente para a sua empresa. E se calhar as autarquias procurarem integrar mais nos seus postos de trabalho, nos seus quadros, procurarem integrar mais essas pessoas. Não digo criar cotas, porque isso também já íamos um bocadinho longe demais e não deixava de ser discriminação, muito provavelmente, mas sim conseguir, já que emprega tanta gente, ter o cuidado de convidar, de incentivar a vir trabalhar também pessoas de outras etnias. E a nível socioeconómico seria isso, só mesmo concedendo-lhes a oportunidade de integrarem o mercado de trabalho e se calhar melhorar as condições de habitação destas pessoas, melhorar as condições da acessibilidade aos bairros onde elas estão atualmente situadas a habitar, por aí não... Permitir-lhes certamente um trabalho remunerado e digno seria o ideal. Na minha opinião, seria o ideal. Um trabalho remunerado e digno, certamente depois teriam melhores condições ou melhores possibilidades de aceder a uma habitação condigna, e às demais condições. Eu acho que de facto aqui o trabalho aqui
na minha opinião, parece-me que seria aqui seria o ideal e seria até formativo, porque se as próprias autarquias integrassem as pessoas, daria o exemplo e seria mais fácil depois os particulares também abrirem mais a possibilidade de integrar essas pessoas no mercado de trabalho. Sim, quando não temos ninguém a trabalhar, eu penso que não temos uma única pessoa de uma etnia diferente a trabalhar em nenhuma Câmara que eu conheça, pelo menos. Também não damos o exemplo, estar a exigir dos particulares um bocadinho um contrassenso. Mas teria que ser por aí, As casas mais acessíveis também, em locais que lhes permitissem deslocar-se facilmente para o trabalho, porque se eles querem sair da comunidade com aquilo que ganham, têm que ir muito para fora das zonas onde se situam as oportunidades de trabalho, e portanto isso também não é confortável muitas das vezes. Exatamente. Depois vou-lhe pedir ainda para abordar um terceiro ponto, que o tempo começa a escassear, e este ponto está no fundo direcionado ou relacionado com o trabalho que a doutora Idalina também está a desenvolver na Associação Mulheres de Braga, que lhe peço no fundo que foque sobre o tema da violência doméstica. E pergunto-lhe como é que uma autarquia local pode colaborar, ser parceiro, por exemplo, da vossa associação, neste grande combate que é o combate à violência doméstica. A autarquia local, para todos os tipos de discriminação e para todos os tipos de problemas, penso que pode e deve colaborar, estabelecer protocolos com todo o tipo de instituições, porque a autarquia não tem que estar preparada, nem tem que integrar gente preparada para lidar com todos os tipos de problemas, e devia estar mesmo em contacto e ter protocolos de intervenção imediata em todos os tipos de problemas. A violência doméstica é uma consequência também das desigualdades. É um produto, uma consequência das desigualdades, porque ela resulta sobretudo, não só, sabemos que há casos de estratos sociais mais elevados, em que ela também existem casos de violência doméstica, alguns graves até, que as pessoas não querem sair. Lá está, há quem diga que não quer, quem pense que não querem sair por uma questão de estatuto social. Eu penso que não saem por falta de informação. É muito difícil uma vítima de violência doméstica, primeiro porque faz parte. As mulheres acabam por fazer sempre parte de uma franja da população mais pobre, ou seja, e isso está provado, as mulheres são mais pobres, do modo geral, são mais pobres que os homens, são mais vítimas do desemprego, recebem salários mais baixos e ainda têm, quando saem de uma situação, de uma ruptura familiar, pelo menos até as coisas em tribunal se resolverem, ainda têm os filhos a cargo. E, portanto, isso faz com que elas prevaleçam nessa situação de violência até ser uma situação insustentável, e muitas vezes quando querem sair já é tarde demais e porque não vêem saída. Ora, a autarquia local também tem, e porque tem este papel de proximidade com o cidadão, e tem o autarca local, mais concretamente a junta de freguesia, tem um papel quase de afeto. Ele interage com as pessoas, ele vai ter com as pessoas e, portanto, ele é conhecedor, ou pode ser, se for de facto uma pessoa empenhada, pode ser conhecedor de todas as realidades, até das famílias que integram, não só da comunidade em si, mas de cada família que integra. E, portanto, sempre que tenha conhecimento de uma situação em que existe violência, seja sobre a mulher, seja sobre o homem, que também acontece, seja sobre a criança ou outro tipo de violência, deve arranjar uma forma de ir ter com a pessoa e mostrar-lhe que há, não é dizer saia, vá à sua vida, é mostrar-lhe que há alternativas, que há instituições, que há formas de ajudar aquela pessoa a recomeçar. E nesse aspecto, é muito importante que estejam em contacto com as associações que prestam apoio, não só as Mulheres de Braga, como a PAV, como a Caritas,
públicas, é muito importante que haja essa colaboração sempre, para sempre que aparecer um caso, a própria junta, pode ser a própria junta a reportar e acompanhar aquele caso, verem que é que pode ajudar. A Associação Mulheres de Braga está agora ainda a dar os primeiros passos, ainda não conseguiu implementar, mas tem em curso uma parte do projeto que é exatamente ir às juntas de freguesias, a todas as juntas de freguesias, dependendo da dimensão, uma vez por 15 em 15 dias, uma vez por mês, uma vez por semana, dependendo da dimensão e das necessidades da freguesia, estar lá uma pessoa ao final do dia, num horário pós-laboral, em que seja fácil a qualquer pessoa lá deslocar-se, para prestar todas as informações que sejam necessárias, tanto da forma que a pessoa tem, das ajudas que tem, se quiser, para o momento em que decida sair daquela situação, e isso é muito importante, de falar com as pessoas para que as pessoas percebam que estão a ser vítimas. Muitas vezes as pessoas só se sentem mal, só sentem que alguma coisa não está bem e até acham que a culpa que é delas próprias. Exatamente. E é muito importante chamar essas pessoas ou em grupos ou isoladamente e explicar-lhes que não é normal, a culpa não é delas e que há soluções. E isso também incumbe a autarquia. Portanto, quando se fala de discriminações, quando se fala do bem das pessoas, claro que a autarquia tem um papel fundamental e relevante e não se pode marcar disso nunca, porque é o poder decisor mais próximo das populações e, portanto, penso que sim, ou com a Associação Mulheres de Braga ou com outra associação, penso que deviam fazer protocolos para intervenção rápida e não só para a intervenção antecipada, para informar as pessoas. Para sinalizar também certamente os casos que estão mais próximos, a questão da sinalização dos casos também, se for mais rápida, também certamente a solução do problema será mais rápida. Será mais rápida. Também sabemos o quão difícil é muitas vezes e que o primeiro passo e o mais difícil é a própria vítima ter consciência. Exatamente. É o mais difícil. É o mais difícil. Exatamente, mas a questão é essa, é sinalizar, perceber que existe ali alguma coisa que não está bem e arranjar uma forma de chegar a essas pessoas e fazê-las perceber que há solução, está na moda dizer que há solução, que há solução, que aquela situação não é normal, e que aquela situação não é normal, porque a vítima, quando percebe que de facto é vítima, já a coisa já está completamente destruída, já tem muita dificuldade em si. Muitas vezes as pessoas só tomam aquilo na linguagem popular, permita-me, como sendo a minha cruz, como sendo normal, e acham no fundo que aquela é a cruz e é a sua cruz e é para ela ou para ele. E é culpa dela e é culpa dela ou dele. Depois entra nesse registro, exatamente, foi assim, mas a culpa foi minha porque foi eu que falhei. E de facto acho que o primeiro passo, e aí sim a autarquia local é importante que esteja próxima, para que sinalize, mas também para que forme as pessoas e lhes explique que aquilo não é normal, para que elas percebam que não há culpa da pessoa, claro. E que de perceberem facto... Perceberem os sinais, que é muito importante. Agora vou aproveitar este mote para passar a palavra ao nosso candidato, ao Pinto de Matos, para que me exponha o que é que a candidatura do Partido Socialista, que lidera, fará para combater as desigualdades. E porventura de género ou outro tipo de desigualdades. Professor, tem a palavra. Muito boa tarde. Muito obrigado, doutora Idalina. Obrigado, foi muito bom ouvi-la. Naturalmente concordamos com a exposição e sobretudo com as propostas que nos foi sugerindo, porque é um campo onde temos muito que fazer. Como disse no primeiro webinar, uma junta de freguesia tem que estar atenta aos problemas da sua comunidade. Só assim poderá ser eficaz, se estiver atenta, se diagnosticar os problemas e se encontrar, naturalmente, a terapia adequada. É esta a razão porque nós estamos a desenvolver estes webinars, convidando especialistas nas respectivas áreas, porque assim procuramos encontrar soluções validadas por quem trabalha e se especializou nas áreas
em apreciação. Naturalmente, protagonizando uma candidatura que se diz humanista e que é humanista, nós temos que reconhecer a igualdade e a não discriminação como condições essenciais para o exercício de uma cidadania plena. Portanto, este é um tema fundamental para a nossa candidatura. Mas é também uma evidência, como aqui foi doutamente apresentado pela doutora Edelina, que persistem desigualdades, exemplificou até assimetrias, discriminações, violências diversas. Por isso é imperioso tentar as formas, de todas as formas, para que ninguém fique para trás, que a igualdade aconteça mesmo. Assim, a nossa candidatura assume a eliminação, desde logo, de certos estereótipos, que neste contexto são matéria relevante, visto os mesmos estarem na origem de discriminações diversas, nomeadamente a razão, como foi dito, do sexo, etnia, idade, ou uma fase até aqui na vida política em que a idade, o confronto intergeracional parecia ser um foco de tensão muito grande e, portanto, estes estereótipos tendem a perpetuar-se. É fundamental que alguém, e uma junta de freguesia, no caso vertente, lute, peça e faça tudo o que é necessário para impedir que isto continue e ela própria impeça ou combata estes fatores, que são eles próprios impeditivos da igualdade substantiva, não é a igualdade do direito, como disse, o direito português parece que está bem, mas a igualdade substantiva no concreto, não é? Aí é que material. É necessário atuar-se. Como também foi dito, uma junta tem uma posição privilegiada de proximidade com a população, tem um conhecimento das condições de vida, das expectativas das pessoas, dentro do seu território, se for uma junta atenta, se for uma junta atuante, se for uma junta de proximidade, como aí também foi dito. Pelo que deve assumir esse papel, que é crucial na implementação do direito à igualdade. E, portanto, desta forma, contribuir para diminuir este desfazamento entre o reconhecimento do direito à igualdade e o respeito pelas diferenças e a sua aplicação real, efetiva. Portanto, é fundamental uma junta de freguesia assumir este papel. Portanto, consideramos que é pertinente a promoção da igualdade, do combate à discriminação de forma transversal, a nível do funcionamento interno, como também o disse, e da relação externa com a sociedade civil, que atua no nosso território. Por isso é que é importante elaborar um plano local para a igualdade e para a não discriminação, para que a lei até o proponha ou obriga, não sei. É uma questão a verificar. Mas, faça ou não, nós propomos fazer um plano para a igualdade e a não discriminação. E isto fazendo de forma colaborativa e participada com as forças vivas da nossa União de Freguesias. Começamos por aqui, com atos como este, ouvindo especialistas, mas depois na ação concreta, na busca de soluções concretas, então pedir a participação ativa das pessoas, das forças vivas da nossa comunidade. Logo à partida vemos que há um conjunto de medidas que parecem consensuais, algumas aqui já focadas, outras certamente destes debates, desta colaboração com as forças vivas surgirão, mas, por exemplo, essas ao nível interno, portanto, relacionadas com o funcionamento e a atuação da própria junta e dos seus colaboradores, e outras ao nível externo, naturalmente, da relação com a comunidade. Propomos então, entre outras coisas, e de uma forma muito rápida, porque isto também não pode alongar-se em demasia, e até porque muito já foi dito, e muito
já com propostas concretas pela doutora Idalina, nós propomos reforçar esta componente de sensibilização e de formação, por exemplo, realizando atividades, debates, workshops, sempre em parceria, quando possível, com outros agentes, isto para os colaboradores, essencialmente a nível interno. Mas na relação com a comunidade, o objetivo é o desenvolvimento e implementação de medidas que promovam uma verdadeira igualdade e não discriminação. Por exemplo, planear, organizar, produzir ou simplesmente apoiar eventos culturais, exposições, workshops, conferências, espetáculos que abordem a discriminação por género ou outra diversidade funcional que contribui para essa falta de igualdade na sociedade. A multiculturalidade, por exemplo, étnica, religiosa, etc, etc, etc. Portanto, tipo de atividades que realçam o problema, fazem com que as pessoas estejam atentas e vejam esse problema que também já foi focado, de as pessoas nem se sentirem muitas vezes violentadas quando o estão a ser. E, portanto, este tipo de ações será uma forma também de desocultar, passo o termo, uma problemática. Mas também provoca desigualdade o tema, como falámos no primeiro webinar, as questões do isolamento das pessoas idosas. É uma desigualdade que tem que ser combatida. Por exemplo, a Junta pode promover, sensibilizar ou criar um banco de voluntariado que vise o acompanhamento de pessoas em situações de isolamento. Houve esta fase crítica que vivemos, em que era preciso abordar as pessoas que nem sequer podiam sair, mas neste caso há pessoas que não podem mesmo sair por força das suas deficiências. Naturalmente fazer o que parece mais comumente feito, nem sempre com este objetivo, por exemplo, realizar atividades e projetos promotores de convívio, incluindo atividades intergeracionais. Nós temos visto muito de uma geração, atividades para uma determinada geração, e a integração geracional não acontece nesses convívios, muitas vezes, e portanto também devia ser feito. Há situações que provocam desigualdade, por exemplo, como o desemprego, a prevenção do bullying, desmistificando a desmistificação, por exemplo, dos estereótipos que existem vários sobre o género. Isto pode ser feito com a colaboração com escolas e também podemos ver, por exemplo, ao nível da representatividade das mulheres, que aqui foi dito, que, por exemplo, ao nível político, para a constituição de uma lista há uma cota, mas nós também podemos, sem estabelecimento de cotas, até nos apoios que nós, junta de freguesia, podemos dar às coletividades, às instituições, por exemplo, majorar os apoios a uma entidade que tenha uma representação paritária nos respectivos órgãos sociais. Portanto, é uma forma também positiva de não só notar e fazer notar esse problema, como apoiar e valorizar aqueles que já o detectaram e já estão a trabalhar nesse sentido. Podemos apostar ainda também no sentido de implementar medidas que garantam a igualdade de oportunidades, sobretudo a pessoas portadoras de deficiência. Falou aí um exemplo de uma situação étnica, mas nós podíamos falar também de pessoas portadoras de deficiência, que também têm dificuldades de acesso a determinados postos de trabalho, por exemplo. E também a outras coisas, como o desporto, como a cultura. Às vezes o simples acesso físico a um espaço pode ser impeditivo e, portanto, a Junta também tem que estar atenta a estas coisas. Por exemplo, a mobilidade pode ser um fator discriminatório. É muitas vezes um fator discriminatório. Eu convido os cidadãos cá da nossa área a percorrerem alguns passeios e vão ver que dificilmente alguém com alguma dificuldade locomotora consegue passar pelos passeios. Eu já não vou dizer
para não dizer as pessoas que não têm dificuldade nenhuma, que não têm deficiência nenhuma, já têm dificuldades em certos sítios. Tem muitas armadilhas. Então, uma pessoa que tem dificuldades, que tem deficiência, naturalmente vai se sentir discriminada, vai evitar ir a um espaço público onde tem um acesso, onde tem que pedir a alguém que o pegue, digamos assim, para o levar. Quer dizer, pode criar situação mais ou menos humilhante e a pessoa não vai. Portanto, isto é discriminatório. Portanto, são fatores que parecem de natureza muito, muito concreta, mas que podem e devem ser verificados pelas juntas de freguesia para evitar que isto aconteça. Bom, para não dizer outras situações, como sensibilizar entidades e divulgar as boas práticas na área da inclusão sobre a empregabilidade, por exemplo, de pessoas com deficiência, de pessoas de outras etnias. Portanto, também o valorizar, tornar visível quem faz bem é outra forma de atuação que pode ser muito útil. Mas eu, pelo olhar da Ana Margarida, já verifiquei que estou a alongar um bocadinho. No tempo, exatamente. E, não portanto, faltarão certamente aqui... Eu concluo então dizendo que o que eu disse não é... apesar de parecer que já alonguei demais, não abarca tudo o que é necessário. Há muita coisa que devíamos fazer. Portanto, concluía dizendo que há muito a fazer, como foi realçado, para combater estas desigualdades e para promover a coesão social e, sobretudo, uma sociedade mais inclusiva. Porque temos que respeitar o direito de cada um. E a junta de freguesia tem que ter esse papel, como ficou também claro, mais ativo, e não se pode remeter ao papel de mera gestora de espaços, tem que tomar a iniciativa noutros domínios, como este que nos trouxe aqui a igualdade e a discriminação. Portanto, para concluir, sublinho, é preciso mudar, todos os sentidos. E se essa for a vontade dos eleitores, contem connosco para a mudança, que é necessária. Muito obrigado, doutora Idalina. Obrigado, muito obrigado a todos os participantes neste webinar e até o próximo, creio que na próxima quarta. Exatamente. Compete-me a mim encerrar este segundo webinar. Quero agradecer em nome pessoal e em representação da lista que integra do Partido Socialista, a Junta de Freguesia de Nogueira, Fraém e Lamaçães, à senhora doutora Idalina Forte, pela sua amabilidade de participar neste nosso evento e por ter apresentado várias sugestões para o nosso programa, tendo em vista sempre o combate à desigualdade e à discriminação negativa e infundada. Agradeço também a quem nos acompanhou nas redes sociais, peço-vos que fiquem atentos, que continuem a acompanhar as nossas páginas no Facebook e no Instagram e que subscrevam o nosso canal no YouTube, onde ficará disponível este webinar, assim como muito outro conteúdo. A todos, desejo uma boa noite, viva a igualdade!